É com o economista Werton Oliveira. Nós temos alguns fatos ocorrendo na economia e vamos conversar com ele para entender um pouco desse momento. Werton, muito boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, prazer é todo meu. Me diga uma coisa, o setor de serviço teve um crescimento de 6,6% no mês de junho. Já no mês de maio, o mês anterior, foi mais fraco. Essas ocorrências são naturais nesse momento da economia? Ou a gente pode imaginar que lentamente a gente está tendo uma recuperação do setor? É pertinente essa pergunta porque o setor de serviço ele teve uma queda muito forte no mês de maio, devido principalmente à greve dos caminhoneiros. Puxou para baixo o indicador, no mês de junho ele teve um aumento de 6,6%. Mas, de toda forma, geralmente quando cai um mês muito elevado, uma queda muito elevada, no outro mês ele puxa para cima o crescimento mais forte também. Então, quando a gente pensa em economia, a gente saiu de um período de crescimento e entrou no 0 a 0, praticamente, porque recuperou apenas o que perdeu no mês de maio. Mas a recuperação tem sido lenta. Então, qualquer mudança no parâmetro econômico causa uma oscilação, como a gente está vendo aí no setor de serviços. É aquele que foi previsto lá atrás, de que essa greve vai deixar sequelas a longo prazo. Que outros setores ainda serão afetados ao longo do tempo? Se a gente for enumerar, vão ser vários setores, principalmente o mercado externo, que agora, com a proximidade das eleições, a gente vai ver uma oscilação muito grande do mercado financeiro, o que vai provocar uma saída grande do dólar. Basta lembrar, Gutenberg, há 4 anos, quando estava a eleição da presidente Dilma, quando saía nas pesquisas que ela estava liderando, as pesquisas já dentro do período eleitoral, a Bolsa de Valores caía absurdamente, o dólar subia, e vice-versa, quando acontecia com a Aécio na liderança. Então, a gente tem uma expectativa de que o dólar se desvalorize nesses dias, por conta justamente de não aparecer um candidato tão alinhado com o mercado financeiro como a gente está vendo aí. Agora, que visão o senhor tem desse momento da economia brasileira, se estamos num processo de início de eleição, em que tem muitas turbulências, essa perspectiva e a indefinição se Lula será ou não candidato, e isso prejudica na instabilidade econômica? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a economia brasileira está muito fragilizada. Nós estamos passando pela segunda maior crise econômica de todos os tempos em relação ao PIB per capita, e a ocorrer. O dado vai sair agora dia 31 de agosto. Então, a maior parte dos economistas está esperando principalmente uma queda aí no PIB. Há quem diga que se Bolsonaro começa a ter viabilidade eleitoral, gera crise. Se Lula pode ser candidato, gera crise. Qual é o cenário que não gera crise? Você tem que entender também de política. Com certeza. Eu tento me policiar muito com relação ao cenário político, e a gente viu que essa crise que a gente está passando tem muito a ver com a crise política que iniciou-se antes mesmo de 2014. Né? Mas eu acredito que o mercado financeiro é um bom termômetro do que a gente pode esperar da economia no próximo ano. Se a gente começar a enxergar um cenário promissor, ou dentro das pesquisas de política, o presidente X estiver mais alinhado com o mercado financeiro, a gente pode ter uma melhora de cenário. Mas eu não acredito muito nesse cenário, principalmente porque eu não acredito que Lula deva ser candidato. Ainda vai passar pelo TSE e tudo mais, mas eu acredito que não seja candidato. E Bolsonaro, ele não conseguiu fazer uma aliança forte que trouxesse ele para dentro do cenário econômico com a força e a esperança das reformas que o mercado está desejando. Né? Agora, Alckmin colocou e conseguiu em torno dele um arco muito forte de partidos, de centro, de centro-esquerda, e isso me parece que pode colocá-lo no segundo turno. E me parece que ele é o nome que mais vende instabilidade para a economia, eu estou certo? Do ponto de vista financeiro, não. Do ponto de vista das reformas, sim. Porque hoje é um debate muito grande, principalmente com a opinião pública, de que as reformas tributárias, principalmente a reforma da Previdência, vai prejudicar a economia brasileira. Então, dentro dessa perspectiva, espera-se que Alckmin, quando
se vier a ganhar, junto com o Centrão, que a gente chama, ele aprove as reformas que a gente necessita. Mas dentro disso aí, eu acredito que para o mercado financeiro, ele está mais alinhado com as perspectivas que os agentes esperam, né? Wellington, você está lançando um instrumento online de divulgação de atividades econômicas, é isso? A partir de amanhã vai estar no ar um portal de economia que se chama Economy. Vamos trabalhar apenas economia e negócios no portal. Vamos ter alguns colunistas, tipo Vini de Oliveira, para falar de marketing digital, Alberto Marinho, da KLA, para falar sobre vendas, entre outros. E vamos falar mais de economia e negócio no portal. Não pretendemos tocar em notícias de política, apenas de economia e negócio, focando no nosso mercado local aqui da Paraíba. Quer dizer que a prioridade é a economia da Paraíba, é isso? Mas a gente sabe que a gente não vive numa ilha, né? A gente não vive numa ilha. Então, todos os fatos que forem relevantes, a gente vai estar publicando lá no portal para que os leitores se sintam bem informados. Uma ferramenta útil, principalmente para empresários, profissionais liberais que necessitam de informações de economia e negócios para estar alimentando o site, né? Me fale um pouco da economia da Paraíba nesse momento de crise. A Paraíba foi muito afetada? Foi afetada média ou muito afetada? De 2011 a 2014, Gutenberg, nós tivemos um crescimento de 19% do nosso PIB. Foi um dos maiores crescimentos do Nordeste. Mas 2015, que é o último dado do PIB que temos aqui, da Paraíba, nós tivemos uma queda de 3,2%, bem alinhado com o cenário econômico nacional. Mas eu acredito que a Paraíba ainda tem muito a crescer. Por conta desses investimentos que estão sendo feitos, principalmente em infraestrutura, as empresas conseguem vislumbrar um cenário melhor para se investir na Paraíba, que antes a gente não via, né? Então, a economia paraibana, ela oscila muito, tem sofrido com a crise, mas as perspectivas, principalmente para o nosso mercado aqui, são promissoras. Bom, eu queria voltar ao seu site. Eu queria saber o endereço e as sessões que vão ter, para o internauta já tentar pesquisar lá. O Economy, né? EKONOMY. Então, economy.com.br vai tratar de economia e negócios. Lá dentro temos 3 áreas de notícias: economia, negócios e startups. E essas empresas de tecnologia, já temos parcerias com o Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de Contabilidade, SEBRAE, estamos fechando parceria com a FIEP, CDL. Então, hoje, Federação Paraibana das Empresas Júnior. Então, hoje a gente já tem um campo de parceiros grande que necessitam dessas informações. Dentro do portal também temos colunistas e temos também o que nós denominamos de TV Economy, que vai ser um canal web que a gente vai trazer informações de economia, negócios e entrevistas que fizemos no portal para todos os leitores ficarem a par, assistindo também os vídeos no YouTube. Se o empresário pedir uma fotografia da economia da Paraíba nesse momento, como é que ela vem? Ela vem desgastada devido aos últimos anos. Tivemos uma perda muito grande de empregos. Eu sou economista do Sindicato da Construção Civil de João Pessoa, o Sinduscom, e eu percebo um desgaste muito grande, principalmente no setor de construção de empregos, foi muito elevado. Não só na construção civil, mas quando a gente começa a analisar todos os setores, tivemos uma queda grande. Eu estava analisando um dado recente, que eu vou até escrever um artigo para a revista da CDL, que é sobre o desemprego no comércio de João Pessoa. Se a gente pegar até 2014, nós tínhamos um gráfico ascendente. De 2014 a 2018, caímos bastante. Então, sofremos muito com essa crise. Mas, de 2017 para cá, começamos a reverter um pouco as perdas, né? Não foram suficientes para alcançar o nível de 2014, mas já estamos a caminho. Se fizer um comparativo da Paraíba com os estados do Nordeste, a gente está situado bem ou não? Gutenberg, até 94, 95, nós éramos a 4ª economia da região Nordeste. Perdemos esse posto para o Rio Grande do Norte, para Alagoas, estados menores financeiramente falando, do que a Paraíba. Então, hoje, a gente perdeu um espaço muito importante.
para a economia paraibana. É tanto que o Conselho Regional de Economia, junto com o professor Polari, ex-reitor da Universidade Federal, lá estamos desenvolvendo um plano, um projeto para o desenvolvimento da Paraíba. Já tivemos algumas rodadas de entrevista no TCE, lá no Sinduscon também, e pretendemos montar um documento oficial para mostrar a realidade nossa da Paraíba e quais são as perspectivas para o futuro, trazendo, de fato, o que realmente merece ter o olhar dos futuros governantes para voltarmos a, pelo menos, a ocupar a nossa 4ª colocação no Nordeste. O Ayrton Oliveira, sucesso aí nesse seu empreendimento novo, que eu acho que é bom para o setor econômico. Mas deixa eu fechar com você. Qual o setor da economia de João Pessoa que menos sofreu com a crise? Eu acredito que tenha sido, apesar das quedas, ainda o serviço ainda foi o que sobressaiu com relação aos outros. Tivemos uma queda inicial na área de serviço, mas depois conseguimos recuperar essa perda. Mais recentemente, né, final de 2017 para 2018, recuperamos bastante os resultados negativos dos anos anteriores. E no interior é a mesma perspectiva ou não? Aí a característica muda bastante, Gutenberg, porque se a gente for olhar o estado da Paraíba, a região metropolitana de João Pessoa concentra 50%, mais de 50% do PIB da Paraíba. E mais de 35% da população está aqui nessa região metropolitana. Então, os municípios, os demais municípios do estado, eles sofrem muito com essa falta de investimento, porque tem se concentrado muito na região metropolitana. Então, a gente não vê um desempenho tão efetivo da economia como a gente vê aqui nessa faixa litorânea, né? Ayrton, forte abraço para você, sucesso aí